Muito bom dia para todos. Good morning, everyone, from California State University, Fresno, at the Institute Portuguese Beyond Borders Institute, PBBI. Muito bom dia mais uma vez para todos. É com muito gosto que estamos convosco diretamente desde o Instituto Português Além Fronteiras, PBBI, da Universidade do Estado da Califórnia, no Polo de Fresno. É com muito gosto, como eu disse, que estamos na vossa companhia para mais um segmento Alfred Lewis Reading Series, ou seja, portanto, esta apresentação de poesia em homenagem a Alfredo Luiz, que depois se batizou como Alfred Lewis e foi uma das grandes vozes da diáspora açoriana e portuguesa aqui no estado da Califórnia. É em homenagem ao Alfredo, que foi pioneiro em muitas vertentes que nós fazemos estes encontros poéticos, estas leituras, 4 vezes por ano. Agradeço penhoradamente à minha amiga e poeta e co-curadora deste projeto, a Rose Angelina Batista, pelo seu trabalho e dizer-vos que, na realidade, nós esperamos que dentro de 3 ou 4 meses, com a coletânea que já temos, queremos de facto publicar portanto, uma antologia com todos estes poetas em homenagem ao Alfred Lewis e ao trabalho deles e delas, obviamente. So, in English, real quick, for those of you who did not understand, this is the Alfred Lewis Bilingual Reading Series. This is our 11th program. I thank our poets and co-curator Rose Angelina Batista, a Luso-Brazilian, African, international poet who does a wonderful job in Florida and throughout the United States and throughout the Lusosphere, as Catherine Vash calls it, and I like that term, the Lusosphere. And Rose is really a promoter, a wonderful poet above all. And so we will have 3 guests, including Rose and myself, so a total of 4 of us. We will be reading these poems bilingual and we will transition between Portuguese and English. Welcome to all of you. Welcome to especially the students because this is our first week of classes and I want to welcome the students who are here with us or who will see this later on. Em português, então, portanto, bem-vindos mais uma vez. Dei também as boas-vindas aos nossos alunos. Esta é a primeira semana de aulas na universidade, portanto, que é a primeira oportunidade que eles têm de ouvir as nossas duas línguas. Uma delas eles conhecem bem, que é inglês, portugueses estão a aprender. E aqueles que estão a ver ao vivo ou aqueles que irão ver mais tarde numa lição que teremos com estas leituras. Vamos começar com um poema de Alfred Lewis. Portanto, o poema foi escrito em inglês, Summer Mood, foi traduzido para português, Toque de Verão, por Rose Angelina Batista. And we will start with Rose will read her translation first in Portuguese, and then we'll transition to English. Rose. Toque de Verão, de Alfred Lewis. Todo azul se foi, o céu já não é o céu que eu conhecia. Fresco como um gole d'água, numa veia secreta, a esvair-se em dança como uma rapariga sob um samambaial. Agora, o fogo do sol está em todo lugar. Nossos rostos revelam o rubor que sentimos antes de nos aproximarmos do amor. Exaustas, árvores logo oferecerão o fruto de seus ventres aos nossos lábios, doce de inocência, pegadiço de açúcar, como todas as crianças. Como aranhas, prens, em bando, morenas, sem blusas, rastejando pelos sulcos, entre as videiras pensas de melões, ainda verdes, aguardando a colheita. Alheio a tudo isso, um andarilho olha para as montanhas, caminha e pensa em trutas. Chegará lá antes que a última neve se desfaça.
Não me estavam a ouvir? Pois eu peço desculpa. Então não me estavam a ouvir desde o princípio, não foi? Então temos que repetir isto, se não se importam. E depois eu faço a correção na gravação. Peço desculpa àqueles que nos seguem. Nós agora sim, agora estamos ao vivo, agora estamos todos a ouvir e agora aqueles que nos estão a ouvir e ver também o mesmo. Agradecemos, portanto, a vossa presença. Temos, como eu disse, duas vozes. Disse quando estava a falar que ninguém estava a ouvir. Portanto, são Gonçalves e Rosa Silva, e portanto que é com muito gosto que estemos connosco, para além, obviamente, da nossa co-curadora Rose Angelina Batista, que, como eu disse, faz um trabalho excelente connosco aqui neste segmento e também na sua produção literária, que é quase diária e que nos brinda com belos poemas. Agradeço à Rose todo o seu trabalho, porque, na realidade, graças a ela e graças a todos os poetas que têm colaborado, nós estamos muito, em breve deveremos ter uma a publicação em livro de todos os poemas que foram feitos ao longo de todos estes programas. Esperemos que o possamos fazer já na primavera de 2026, incluindo, obviamente, as duas vozes aqui presentes hoje. Em homenagem a Alfred Lewis, vamos então começar, e vamos começar com o poema, portanto, com um, o poema em português e em inglês. O poema originalmente foi escrito em inglês por Alfred Lewis, e a Rose teve a amabilidade de o traduzir magistralmente para Toque de Verão, tradução de Rose Angelina Batista. Agora sim, vamos ouvir a Rose mais uma vez. Peço desculpa àqueles que não me ouviram a primeira vez, mas assim seguirá tudo certo para a questão do arquivo. Muito obrigado, Rose, e vamos começar então. De Alfred Lewis, Toque de Verão. Todo azul se foi. O céu já não é o céu que eu conhecia, fresco como um gole d'água numa veia secreta, a esvair-se em dança como uma rapariga sob um samambaial. Agora o fogo do sol está em todo lugar. Nossos rostos revelam o rubor que sentimos antes de nos aproximarmos do amor. Exaustas, as árvores logo oferecerão o fruto de seus ventres aos nossos lábios, doce de inocência, pegadiço de açúcar, como todas as crianças. Como aranhas, prens em bando, morenas, sem blusas, rastejando pelos sulcos entre as videiras, pensas de melões, ainda verdes, aguardando a colheita. Alheio a tudo isso, um andarilho olha para as montanhas, caminha e pensa em trutas. Chegará lá antes que a última neve se desfaça. Alfred Lewis, agora em inglês, o original em português, o original, aliás, em inglês, a tradução que acabaram de ouvir, de Rose Angelina Batista. Summer Mood. All the blue is gone. The sky is not the sky I knew, cool as a drink of water in a secret vein, dancing away as a girl under a clump of ferns. Now the sun's fire touches everywhere. Our faces show the crimson rush we feel before approaching love. Listless, the trees will soon offer the fruit of their womb to our lips, sweet with innocence, sticky with sugar, as all the children are. As pregnant spiders, a band of men, brown and topless, creep along the furrows, directing the vines, heavy with melons, still green and waiting deliverance. Oblivious to all of this, a tramp looks toward the mountains, walks on, and thinks of trout. Will he reach up there before the last snows pass on? Em homenagem a Alfred Lewis, vamos passar para a nossa convidada, São Gonçalves, e como eu estava a dizer, agora sim, com todos a ouvirem, na realidade temos o luxo do tempo, temos duas vozes, portanto, nesta leitura, e pedia, portanto, antes de começarmos a leitura, se a São não se importasse, de dizer três ou quatro palavras como é que chegou à poesia. Acho que era importante.
Antes de mais, quero agradecer o vosso convite da Rosa Angelini e do Denis. É um privilégio, é uma honra estar aqui a participar nesta tertúlia online. Muito obrigada. Um, Como é que eu cheguei à poesia? Eu comecei a escrever poesia tarde, já muito perto dos 40 anos. E a poesia surgiu como a necessidade de dar voz aos sentimentos e às emoções e também, de alguma forma, nós, na linguagem de todos os dias, muitas vezes não encontramos palavras para descrever aquilo que sentimos, não é? E, e então a poesia dá-nos esta liberdade de brincar um bocadinho com as palavras e com as metáforas e de sermos mais ousados e termos mais coragem para enfrentar as nossas emoções e os silêncios que nos habitam, não é? E, portanto, a partir de um dado momento, comecei a juntar as palavras e a escrever poesia, e foi uma descoberta enorme e muito importante no meu percurso. Muito obrigado, São. Vamos então ler, portanto, poemas. Acho que temos três poemas: Novas Rotas, Expatriados e Escrever. Portanto, a São lerá, obviamente, em português e em inglês, que a tradução é da Rose Angelina Batista e com a tradução de Millicent Borges Cardi, que é, portanto, uma das nossas poetas de origem portuguesa aqui no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que muito tem contribuído para a poesia lusófona. Portanto, eu leio em português primeiro, não é? Exato. Primeiro o poema todo em português, depois lerei em inglês. Ok, com certeza. Então, novas rotas. Todos os dias se inventam novas rotas. Na desconstrução do dia anterior, a noite é de vigília e o pensamento acalma a febre das palavras. Passos silenciosos a palmilhar os trilhos da noite. Há homens e mulheres procurando um sentido para a vida. Não há mãos dadas, nem abraços, apenas os sons vigilantes dos passos pisando a terra dura. Lembro o poema Sísifo de Miguel Torga. Recomeça, se puderes, diz o poeta. E todos os passos dos homens são no sentido desse interminável recomeço. Aos ombros, carregam o peso da vida e do destino, o sentido da vida e da morte, e todos seguem a direção da noite, clara e morna de setembro. No dia seguinte, voltam ao sítio onde tudo começou. São os trilhos da vida, são os desígnios dos homens. New paths. Every day, new paths are forged. In the deconstruction of the day before, the night becomes a Virgil, and thought quiets the fever of words. Silent steps tread the trails of the night. Men and women are searching for a meaning in life. There is no hand in hand, no embrace, only the vigilant sound of footsteps pressing on the hard earth. I remember Miguel Torgas' poem, Sisyphus, start again, if you can, says the poet. And every step of humanity moves toward that endless beginning anew. On their shoulders, they bear the weight of life and fate, the meaning of life and death, and all move toward the direction of the night, clear and warm in the September air. The next day, they return to the place where it all began. These are the paths of life, the destinies of men. Muito obrigada. O segundo, expatriados, não é? Sim. Este poema está incluído no meu último livro de poesia, A Luz em Nenhum Lugar Se Extingue, editado pela editora Oxalá, uma editora sediada na Alemanha.
Há um sentimento de mágoa a brotar dentro do peito, a vida a mostrar o lado errado da existência, a ausência de amor. A esperança do que se esperava que fosse, o que deveria ter sido e não é. São vidas arrancadas às suas raízes profundas, vidas expatriadas do seu lugar de pertença. É a descida ao fundo dos sentidos, ao fundo do desespero, a anulação do ser. É a completa ausência de um sentimento de pertença a uma comunidade. Anos perdidos, anos e anos a aprender a teoria das coisas. É o sentimento de desesperança, esse companheiro dos dias e das noites, essa vibração turva a cortar rente todas as esperanças, todas as possibilidades. São tantas as vidas em suspenso nas malhas da imigração e da luta por dias melhores. Tantas e tantas ilusões escondidas nas páginas dos livros. Tantas lágrimas suspensas a jorrar de uma fonte invisível e inesgotável. São tantos os seres perdidos nas teias invisíveis do desencanto. Homens e mulheres que nunca terão lugar para um olhar de descoberta. E tu? Acolhes no teu peito estes excessos de vida. Com a tua voz calada, pousas as mãos nos seus corpos cansados. In English, The Exile, a very important poem for our times. There is a hurt that wells up in the chest. Life reveals the harder side of existence. The absence of love, the fading hope of what once seemed possible. What should have been and is not. Lives pulled from deep roots, lives exiled from their place of belonging. It is a decent descent into the depths of the senses, despair, and the erasure of the self. A total absence of any sense of belonging to a community. Lost years, years and years spent learning only the philosophy of things. And now the feeling of hopelessness, this constant companion of days and nights, this dull vibration cutting close, stripping away every hope, every possibility. So many lives caught up in a tangled net of immigration, suspended in the struggle for better days. So many illusions are hidden in the pages of books, and so many tears are held back, flowing from an invisible, inexhaustible source. So many souls lost in the invisible web of disillusionment. Men and women who may never find a place where their gaze can rest. And you hold life overflowing in your chest. With your quiet voice, you place your hands gently on their weary bodies of those who have been exiled. E passamos para o terceiro, que se intitula Escrever, ou Write em inglês. Escrever. Escreverás sobre a harmonia das cores, o mistério do fluxo terrestre, a força, a energia, a explosão do cosmos. Escreverás a simbologia primordial do divino, um raio luminoso a embalar a escuridão do mundo. Mas é de dentro que se solta esse grito germinal, essa força incontrolável de quem não sabe calar a dor e a alegria de viver no meio das convulsões da existência. Na complexidade da cor, expandes o fulgor em traços profundos e assimétricos. És raio solar, energia profunda, eco das mais longínquas memórias, a matriarca do universo que gera luz e vida. Agora sim. Write. You will write about the harmony of colors and the mystery of the earth's flowing current, the strength, the energy, the explosion of the cosmos. You will write the primordial symbols of the divine.
a luminous ray rocking the world's darkness. But it is from within that the primal cry is released, this untamed force of one who cannot silence the pain and the joy of living amid the convulsions of existence. In the complexity of color, you expand the brilliance in deep, asymmetrical strokes. You are a ray of sunlight, a surge of profound energy, an echo of the most ancient memories, the matriarch of the universe, bear of light and life. As traduções, como eu disse, são de Rose Angelina Batista e Millicent Borges Accardi, que fizeram um magnífico trabalho nesta tradução destes três excelentes poemas da São Gonçalves. Muito obrigado. Vamos passar para a Rosa Silva, como eu digo sempre, a minha poetisa da Serreta. Para aqueles que não conhecem, a Serreta é uma freguesia na Ilha Terceira, onde tem, portanto, Nossa Senhora dos Milagres, que também, Exato. por extensão, está aqui na Califórnia, e é, portanto, até quase um lugar mítico em muitos aspectos. Temos, portanto, muito obrigado à Rose por teres contatado com a Rosa e termos a sua presença aqui. Bem-vinda, e Rosa, a mesma coisa. Como é que apareceu, apesar de eu conhecer e conhecer a questão também do improviso, que é algo muito importante nos Açores e em Portugal e em outros países lusófonos, como é que apareceu a poesia na tua vida? Bom, cumprimento a todos, espero que me estejam a ouvir. Estão a ouvir? A poesia propriamente dita só descobri mais tarde quando me disseram. Ao início eu não estava muito virada para, digamos, para essa vertente, só que a tristeza trouxe-me uma alegria, que foi viver nesta ilha que nos inspira, a torto e a direito. E viver na Serreta também tinha tudo o que me inspirava a escrever. Era a Nossa Senhora, era a partida da minha mãe, que adorava tudo que era tradições, e a partir daí eu ouvi o silêncio dela. Ela silenciou-se para me dar as coordenadas para escrever, digamos assim, porque ela era muito boa aluna e tinha pena de não ter deixado nada escrito. Dá-me a impressão que através de mim ela tem escrito bastante. E sou apaixonada propriamente pelo improviso porque é uma ação repentina e eu gosto dos repentes, eu não gosto de pensar muito, eu gosto de. Chega-me aquela inspiração e eu trato de a soltar. É isso o mais importante para mim. Não gosto de pensar muito, de me virar a pensar, porque aí não sai nada. Tem que ser espontâneo e direto. E espontâneo e direto, temos aqui três excelentes poemas, portanto, vai fazer o favor de os ler. Portanto, temos o poema Reaberto pelo Sonho, Reopened for the Dream, Um Pássaro de Anil, An Indigo Bird, e Álamo de Oliveira, nos 75 anos, portanto, um poema que foi dedicado ao Álamo, quando ele, há 5 anos atrás, quando ele celebrou os seus E 75 anos de vida. tive o gosto dele, o saber dele em vida, porque é muito importante em vida dar-se a saber o que a gente sente às pessoas, propriamente. Claro. A morte ele já não. Já é diferente, obviamente. Então vamos começar com o Reaberto pelo Sonho, em português, e depois eu lerei a tradução em inglês. Reaberto pelo sonho. Amanheci a pensar em ti. O galo cantou, mais que uma vez, só. Pensei no teu canto sem voz. Verdade. Não te ouvi cantar com voz de raminho. Ouvi-te com o olhar, em poemas de perfeição, mel e carne. Triste união, sem o teu lume escrito. Não consigo chorar, mas o meu coração é assim, chora por ti e chorará por mim. A rosa da serreta, da ilha terceira, Açores. A vizinha desconhecida, até te encontrar no teu olhar miúdo de anil.
Em inglês, we open for the dream. I woke up thinking of you. The rooster crowed more than once alone. I thought of your song without a voice. True, I didn't hear you sing. With the voice of a twig, I heard you with my eyes in poems of perfection, honey and flesh, sad union without your written light. I can't cry, but my heart is like this. It cries for you, and it will cry for me. The rose of Serreta on Terceira Island Azores, the neighbor I didn't know until I found you in your little indigo eyes. Obrigada. Muito gosto. E de seguir temos um pássaro de anil. Um pássaro de anil. Vi com olhar terreno o que não esperava ver. Tão sereno, tão pequeno, no traje de adormecer. Olhando mais a rigor, senti o corpo gelar. Estava com o senhor, quem eu estava a olhar. O pássaro de tom anil, nas asas da eternidade. Se visto no seu perfil, era anjo de verdade. E voei de rumo ao mar, na senda de outro perfume. Vi a garça a poetar o teu verso de costume. É a quadra que disfarça uma lágrima caída, porquanto a vizinha garça pousou no ilhéu, perdida. A vida é um sopro brando, num bailado de cultura, se revolta de vez em quando, se morre na criatura. Em inglês, an indigo bird, e, e devo dizer só que, obviamente, mantém-se alguma métrica, mas infelizmente não se mantém a rima, porque é completamente impossível. Porém, acho que a musicalidade que a Rosa deu ao poema se mantém em inglês, modéstia à parte já agora, mas quer dizer, penso que se manteve. I saw the earthly eyes, what I did not expect to see, so serene, so small in its sleeping attire. Looking more closely, I felt my body breeze. He was with the Lord, the one I was looking at. The indigo bird, on the wings of eternity, seen in its profile, he was a true angel. And I flew towards the sea. On the trail of another sense, I saw the Huron reciting your customary verse. It is the quatrain that disguises a fallen tear for the neighboring Huron. Landed on the islet lost, life is a gentle breath in a dance of culture. It rebels from time to time if it dies within the creature. E o último, Alan Oliveira, 75 anos. Alan de Oliveira, 75 anos. Letra de alfenim, escrita gomada. Poeta é sim uma alma lavada. Rico de heroísmo, livros de glória, romance e lirismo, raminho de história. A ilha de pé, com as mãos unidas, todos sabem quem é, aqui e noutras saídas. Imigrantes na lapela, ao lado do coração, como se fosse janela atenta ao sol de verão. Álamo amigo de tantos, pergaminho da gente, um criador de encantos que se lê eternamente. Só não consigo dizer-lhe o que aqui lhe digo. Talvez pudesse ler nos olhares de amigo. Amigo que reconheço em cada letra criada. E hoje agradeço sua escrita iluminada. Iluminada e incomum, uma obra de pasmar. Poeta só mesmo um, álamo de ilha e de mar. Bonito e não tem a mesma também musicalidade. Eu deveria, portanto, dizer que mantive a palavra alfenim e vou explicar em inglês, porque alfenim não se traduz. E há palavras que não se podem traduzir, como muitas vezes a palavra saudade
tem que se manter com o que não se deve fazer, mas por vezes é importante em poesia, uma nota de rodapé em baixo para as pessoas saberem na outra língua o porquê da não tradução. Portanto, vou explicar em inglês. The poem is called Alan Oliveira, 75 years old. It was for his birthday. The poet passed, as we know here, about a little over a month ago, and the one of the words is not translatable from my perspective, which is alfaning. And what is alfaning? Alfaning is a delicacy from the island of Terceira. It is it is a sugar sweet that is one of my favorite sweets, and it is usually tied a lot to the sacred. So people will give Alfaning in honor of the Holy Spirit, in honor of a particular saint. It has sometimes, especially during the Holy Ghost season, the shape of a dove, of the dove of peace, of the Espírito Santo. And so that is what Alfaning is. If you ever are in Terceira, please get some Alfaning, especially around the Festa season. Words of Alfaning, starched writing, that's a poet, a plowed soul. Rich in heroism, a book of glory, romance and lyricism, a sprig of history. He is an island standing tall, with hands joined. Everyone knows who he is, here and elsewhere. Immigrants on his lapel, next to his heart, as if it were a window attentive to the summer sun. Alamu, friend to so many, parchment of the people, a creator of enchantments that can be forever read. I just can't tell him what I say here at the end. Perhaps I could read it to him. The looks of the friends, a friend I recognize in every lyric created. And today I thank him for his writing illuminated. Illuminated and uncommon, a work to marvel and see, a poet like no other, Alamu of the island and the sea. E aqui coube uma rima. Thank you. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado. Lindíssimo. Muito obrigado. Um, e vamos, eu penso que a nossa amiga Gabriela Silva está aqui. Eu vou tentar passar para membro do painel, se for possível. Muitas vezes, depois do evento começar, não nos é possível, mas acho que sim. Acho que podemos, daqui a breves segundos, ver e ouvir a Gabriela Silva, que nos chega desde a bonita Ilha das Flores. Espero que ela nos esteja a ouvir. Nós estamos, portanto, a ver o nome, Gabriela Silva. Não sei se é possível a Gabriela fazer a ligação neste momento, mas penso que sim, já está, já estou a ver a minha amiga Gabriela Silva ali toda, como se diz na terceira, toda aitona, portanto, mas não nos estamos a ouvir, Gabriela. Estamos a ver-te, mas não estamos a ouvir. Podes ligar o som, se fazes favor. A gente está-te a ver aí a caminhar nessa tua azáfama de Mulher das Flores e do Mundo, mas não te estamos a ouvir. Será possível tu ligares o som? Portanto, aqui está. Acho que estamos. Estás a ouvir, Gabriel? Estás a ouvir? Estão a ouvir? Tá, eu estou a ouvir agora. Estamos a ouvir e a ver-te. Bem-vindo. Pronto, eu peço imensa desculpa, porque isto hoje correu tudo aqui de maneira um bocadinho aflitiva, porque o verão nas flores é sempre um acontecimento muito acima do normal. Há sempre muita coisa. Hoje foi um dia de chuva torrencial e tive vários amigos com problemas e toda a gente a chamar por mim e eu com este encontro marcado e sem conseguir chegar. O importante é que já cá estás. Pronto, mas agora já cá estou assim. Estou assim ainda um bocadinho ansiosa porque ainda estou a digerir os acontecimentos, mas estou pronta para vos ouvir. Vocês seguramente, com essa tranquilidade, com essa calma toda, devem ter muito mais para dizer do que eu. Não, nós estamos prontos, Maravilha. é para te ouvir a ti. E vais ler um dos teus poemas ou dois, pelo, já agora, não é? Espero que sim. Sim.
É que eu também estou aqui com problema no computador, porque estou a falar com vocês através do telemóvel, porque o computador não me está a deixar entrar no Zoom, o que é mau, que não percebo também muito bem porque é que isso aconteceu. Vocês o que é que já fizeram? Coloquem-me ao Ah, corrente do que é que já se passou. já lemos poesia, portanto, e gostávamos que tu lesses um ou dois dos teus poemas. Eu gostava de saber se vocês querem que eu leia Just Poetry ou se vocês querem que eu fale de alguma coisa em particular ou que querem que se querem que eu coloque a tónica em alguma coisa em particular. Porque eu estava-vos a ouvir falar do nosso Alan, que é assim é uma conversa importante e é uma conversa que nos diz muito a todos, não é verdade? E, hum, e eu não sei se te lembras que eu, quando publiquei o livro que apresentei em Tolar, Ai Coração Vermelho de Califórnia, eu nessa altura tinha, escrevi um texto que era um texto que dizia um pouco respeito àquilo que, àquilo que eu sentia em relação ao Alan e àquilo que foi a minha relação com ele. Quando o Alan morreu, eu senti tudo um pouco partido, fiquei um pouco com aquela sensação de nunca ter dito nem nunca ter feito nada daquilo que eu queria. E foi interessante porque isso levou-me a uma reflexão muito importante nestes últimos tempos acerca das coisas que eu acho que nós devemos fazer e dizer enquanto os nossos amigos estão vivos. O Alan tinha-me enviado um texto, texto este que eu gostei muito dele, era um texto para ser representado, e ele tinha-me dito: Tu vais, um dia quero-te ver a fazer isto. E eu disse: eu só vou fazer isso um dia se tu vieres às Flores fazer a encenação deste texto comigo. Era um texto para duas pessoas, era um texto só para duas pessoas, para ser representado por duas pessoas. Eu, na altura, falei nisso na Câmara Municipal e disse: Olha, eu gostava muito de trazer aqui o Alan neste sentido, para fazermos isto, porque era uma coisa importante para mim. E toda a gente achou que estava muito bem, mas a verdade é que nunca fizemos. E no dia em que ele morreu, no dia em que ele morreu, não, muito antes de ele morrer, quando eu soube que ele estava muito doente, eu preparei-me até para ir ao Porto vê-lo. Aliás, não era ao Porto da Braga, mas fui falando com um menino que também nos é muito caro, que é o nosso Vítor Castro, também da Tchê, fui falando com o Vítor e pedi ao Vítor que o fosse ver e na altura disse ao Vítor, eu fico com esta dor na minha alma, mas eu, quando o Alda me chegar à terceira, se ele vier para a terceira, eu queria muito que ele viesse para a terceira, quando ele vier para a terceira, eu vou ir lá e vou ir vê-lo e quero estar com ele. Afinal de contas, não fiz nada, quer dizer, não fiz nada, não estive, não fui, não vi, não pude estar, não falei, e o Alan morreu e eu não fui, e eu não estava. E depois também dele morrer, naquele dia eu ainda pensei de vir à terceira, mas pensei, não, não vou, agora o que é que eu vou fazer à terceira? Agora já não vou fazer nada, o Alan não me vê, não me pode ver, há coisas que a gente tem que fazer na altura certa. E, e pronto, e acho que a partir daí, a partir da morte do Alan, houve muita coisa que mudou na minha vida. Eu comecei eu já sempre gostei de dar atenção aos meus amigos, mas hoje dou mais do que nunca dei, porque estou a sentir que também estou naquela fase da vida, pronto, eu tenho 72 anos, eu sei que isto, mais dia menos dia, acaba mesmo. E, e gostava de deixar nos meus amigos a memória que o Alan me deixou a mim. A memória de um homem que sorria, de um homem que estava sempre, mesmo quando não estivesse muito bem disposto, e havia de haver dias que não estava, mas não interessa, ele mostrava sempre muita alegria, tinha um sentido de humor que absolutamente me deixava maluca, era uma pessoa incrível e era uma pessoa que eu amava do coração. E então, penso que as nossas meninas todas falam português, as que estão connosco, tudo fala português ou há alguém com problemas de. Português, não, então tu fala português. E bem, Não, então, eu vou ler. Meu querido Alan, estou definitivamente convencida que pertencemos tu e eu ao grupo das pessoas cuja passagem por este mundo não passa despercebida.
Modéstia à parte, podemos não ser bonitos, mas somos seguramente aquilo que a linguagem bem moderna se pode designar por pessoas muito interessantes. Há seguramente quem não goste, mas não são muitos, mas são muitos mais aqueles que apreciam. Daí que não saiba como é que é possível que pessoas como nós tenham levado tantos anos para se descobrirem mutuamente, sobretudo quando vivem num espaço físico tão curto como são os Açores, ainda por cima no meio de gente mexeriqueira e metediça, como são os nossos conterrâneos. O certo é que durante muitos anos vivemos ambos nos Açores, tu na Terceira e eu nas Flores. Tu não me conhecias porque eu não pertencia ao grupo dos colonáveis da terra da tua afeição, mas já ouvira falar de ti muitas vezes. Escritor, ator, manager do Alpendre, poeta de letras para mastras das Sanjoaninas, sempre te imaginei um homem singular, sem emprego, que não fosse essa debadoira da vida artística a correr de uma banda para a outra à procura de festas. Sabes que eu cheguei a ter inveja de ti. Sempre tinha sonhado com o palco, um palco onde pudesse exprimir tudo o que me vai na alma até às lágrimas, aplaudida com muito público, com direção artística e encenação de Álamo de Oliveira. Nunca aconteceu. Até hoje, apenas pisei o palco umas dúzias de vezes na pequenez da minha terra para um público sedento de acontecimentos, dirigida por mim e por meu primo António Maria, um homem lindo como tu, que adoro mais do que um irmão, porque me incentivou sempre ao sonho e me ajudou e me ajudou a tornar realidade algumas das minhas loucuras. Tu pertencias, pois, ao universo dos meus segredos inconfessáveis. Eu pensava que para chegar a ti era preciso meter cunhas, fazer pedidos e sofrer traumas humilhantes. Um dia, não me lembro bem em que ano, estava eu na Terceira, numas Sanjoaninas, e fui ver uma representação do Alpendre, ainda sob a tua direção. Estavas no bar do antigo Rádio Clube de Angra. Sei que ouvi a tua voz e tremi de emoção. O ator, o homem público, estava ali, ao meu alcance. Pode-te parecer ridículo e anormal em mim, que tu achas a mais descarada das florentinas, e tens boas razões para isso, mas eu estava morta de vergonha. Sei que hesitei muitas vezes, mas o fascínio de poder cumprimentar-te, ver-te ao vivo, dominava todas as minhas emoções. Estava ao lado de amigas muito chegadas que te conheciam melhor que eu e me incentivaram a ir ao teu encontro com o velho argumento de que tu eras uma pessoa fascinante e muito simples. Vinha confirmar aquilo que na altura me pareceu apenas uma forma gentil de me darem coragem para uma aproximação. Foi um momento único. Avancei a medo, com o coração em regime de perigosa taquicárdia, e ofereci-te uma mão trêmula, suada de medo, e um sorriso amarelo, mas ternurento. Não sei se me disseste alguma coisa, não me lembro de ter dito nada, mas estava realizado o encontro. Alguns minutos depois assisti ao espetáculo, muito mais serena e um pouco mais próxima de ti. Afinal, eu já conhecia o ator e ensaiador da peça. Ainda sou desse tempo. O tempo em que os heróis estavam muito longe do seu público. Em poucos anos, essa situação inverteu-se muito. Hoje sabe-se tudo sobre a vida dos colonáveis, toda a gente os conhece e abraça, frequentamos os mesmos bares, bebemos os mesmos copos, na mesma noite. A globalização é uma ladra de ilusões. Numa época em que todos precisamos de salpicar de sonho a dureza das nossas realidades. Onde estive a sério contigo foi em Tolar, no sonho de viagem que foi a minha participação nos filamentos da herança atlântica. O Diniz fez o milagre de me levar à Califórnia e de me colocar frente a frente com gente linda que adorei, como sabes, mas fez também o favor de me colocar frente a frente contigo. Acho que aprendi a conhecer-te ali mesmo no coração da América, onde tu encaixas com uma desusada harmonia. Logo no primeiro dia, quando preocupado e solícito, foste colocar com engenho e arte os quadros do Nuno da Câmara Pereira, que o Diniz recuperara depois de uma longa e cansativa viagem de milhas e milhas de medo que falhasse a primeira ação do encontro. Foi ver-vos os dois, a aparecer na exposição com um ar fresco e lavado, como se tudo tivesse acontecido pelo milagre, sem necessidade da vossa intervenção, quando muitos de nós sabíamos que sem vocês não teria havido exposição.
Foi mais tarde ver-te puxar do papel e ler aquela coisa linda de texto que se chamava Ai, Coração Vermelho, Califórnia. A figura do coração vermelho enterneceu-me até à garganta seca. Pigarreei para não chorar com a ingenuidade doce da figura que as minhas crianças utilizavam na escola, quando pouco alfabetizadas ainda, queriam exprimir o seu afeto, no tempo em que a Califórnia pertencia ao universo dos meus sonhos. Era um texto estonteante, em que relatavas com tanta graça e ao mesmo tempo tanta amargura o sentir coletivo de imigrantes e visitantes da Aquém e da Além-Mar, portugueses todos, açorianos quase todos. Falavas da tua mãe e dos retoques que ela dava às farpelas bonitas das sacas americanas. Tão lindo. Parecia que das tuas palavras saía a magia da alegria, a dor da saudade, o desconforto da ausência. E tantos outros sentimentos, num fio de palavreado tão verdadeiro e sentido, que fiquei ali com o coração às voltas, sem saber se havia de chorar ou de rir. Foi um tempo mágico de silêncio cúmplice, aqueles em que usaste a palavra. Pela minha cabeça passaram marés de emoções. Envergonhei-me do meu cumprimento de mão suada naquela noite do alpendre e de tudo o que pensara de ti. Naquela tribuna entolar, estavas tu, um açoriano inteiro, que podia perfeitamente ser um imigrante a dar duro nas leitarias da Califórnia, ou um intelectual açoriano nascido do raminho e milagrosamente destacado em entolar para comover uma sala que aplaudia como tu merecias. Foi assim que começou a festa mais linda a que assisti na minha vida, mas onde me foi dado participar ativamente, porque a festa era de todos e para todos, sem que se distinguissem figuras mais ou menos importantes, porque nos filamentos todos são importantes. Porque tu e o Dinis, há muitos anos em Tolar, em maio, no mês das rosas, decidiram que todas as pessoas são muito importantes e que tudo se faz em função delas, porque tu e o Dinis usam a humildade como forma de estar. E é isso que faz a diferença entre Tolar e o resto do mundo, quando ambos se encontram. Ainda hoje me dá vontade de chorar quando penso naqueles dias. Acredita que só digeri completamente este encontro meses depois, já nos Açores, a ouvir o CD do Carlos Alberto e a ler o My Californian Friends do Vasco, chorando o prazer da saudade, que é uma coisa, só quem já sentiu entende. Sei que muitas destas coisas posso ter sido apenas eu a senti-las, mas soube-me bem. Foi bom, foi giro, foi emocionante. Durante o encontro, não te poupei a descaradas declarações de simpatia pela tua estranha capacidade de estar em todos os ambientes, condizendo sempre com o pano de fundo de todos eles. Mas senti necessidade de colocar por escrito esta modesta declaração de afeto, que é também uma constatação de que vivemos todos muito enganados acerca de um dos outros. Afinal, tu tens um emprego, tu até trabalhas e só fazes poemas e cantigas nas horas que roubas ao teu lazer, quando muitos outros estão nos copos ou em amena cavaqueira. Tu sonhas, tu gostas dos teus amigos, tu sabes contar anedotas, tu gostas de rir, tu choras, te emociona, risar gargalhadas se achas graça e se calhar sofres de solidão nessa nossa terra que são os Açores, como muita gente sofre. Perdoa-me por só agora estar a declarar que ainda não conheço assim tão bem o Álamo de Oliveira. Tu tens uma vocação universalista e criativa que te torna dono de uma poderosa capacidade de mudar as coisas sempre que tu queiras. Não tenho nada para te ensinar, mas tenho muito a aprender contigo. Gostava de um dia poder trabalhar em teatro sob a tua orientação de mestre. Termino estas mal traçadas linhas com uma confissão. Ai, coração vermelho, Álamo de Oliveira. Belo texto, Gabriela, e muito obrigado. Belo texto. Não há mais nada a dizer, obviamente. Bem, então nós vamos terminar com agradecendo, obviamente, a todas e agradecendo àqueles que nos acompanham. Eu também estou sem palavras, aliás, até porque tiveste a amabilidade de incluir o meu nome, mas porque sabes que, de facto, o Alan era uma pessoa muito especial na vida da família Borges, não era só na minha, da Nivéria, dos meus filhos, que conheceste, sabes que ele era uma pessoa
estimada por todos nós. A Rose tem um poema lindíssimo, dedicado ao Alan, que, em duas línguas, que eu vou pedir para ela terminar com esse poema, em português e em português e em... nós vamos ler primeiro então o poema dele. Está bem, muito bem. Portanto, primeiro vamos ler, então ler dois poemas dedicados ao Alan, depois deste texto da Gabriela, depois da excelente poesia da Rosa e da São, vamos terminar com dois poemas dele e depois o da Rose. O primeiro é o Poema das Flores, não é, Rose? Rose vai ler em português e eu vou ler em inglês, num livro que este livro, e que foi, pronto, o ano passado chegou a finalista dos três livros escolhidos para finalistas, não ganhou o prémio, mas foi um dos três escolhidos para finalistas da tradução de poesia aqui no norte da Califórnia. Portanto, o Alan ainda soube disso, ainda aliás acompanhou, disse-me logo naquele lar, portanto, que ele tinha, eu não vou ganhar nada disso, estou a competir com outras pessoas de outras zonas. E não ganhamos, mas ficamos em terceiro lugar, o que é muito bom, e aliás em segundo lugar, e o que ele, portanto, o poemas é do livro Through the Walls of Solitude, uma coletânea de poemas dele. Rose. Poema Flor e Flores, de Álamo de Oliveira. Foi uma sorte conhecer o fim da ilha. Caso contrário, ainda hoje pensaríamos que o mar era uma doença azul e cinzenta, onde cada barco é apenas uma visita. Ninguém pergunta o que está para lá da rocha, e eu, que já vi as marés saboreando as nossas pedras, fiz a promessa pacata de tomar comprimidos em surdina. Lembro-me de ter ultrapassado o arame farpado da ilha, mas lá fora, os homens também vivem em arame farpado, e ainda pior do que o nosso, pois mata mais que um inseticida. Além disso, os homens lá de fora esquecem-se depressa e não têm o cunho ilhéu de viverem com as mãos apertadas para se fazerem flutuar. Quando pensei que já nada valia a pena, resolvi escrever montes de palavras para as fechar no circuito limitado da ilha. Os aviões passam por cima e falam do mundo maior, comprimem as asas de aço e ficam-se na gente por uns instantes. Em cada um procura imagens, imagens que nunca chegam a ser defuntas, pois têm sempre uma enorme vontade de viver. No seio de cada poro dos meus, medito num silêncio prematuro de palavras que me fugiram em noites de fervor. O ascetismo nasceu-me no dia das promessas vãs. Admirem-se os loucos e os diabos. Rabisco-me veloz. Atirem-me ramos de crisântemos. É mais fácil. Em inglês, o poema Poem Flower and Flowers. It was lucky to have found the end of the island. Contrary, still today, we would think the sea was an illness, blue or grayish, where each ship is just a visitor. No one asks what lays beyond the rocks, and I, who have seen waves relishing our rocks, made a quiet promise to take pills on the sly. I remember crossing the island's barbed wire, but out there, the men also lived within barbed wire, and worse than ours, for it kills more than an insecticide. Besides, the men out there, they forget easily, and they don't have the islanders' matrix of living with clasped hands in order to float. When I thought that nothing was worthwhile, I decided to write mounds of words only to close them within the limited circuit of the island. Planes fly above and speak of the bigger world. They compress their wings of steel and stay within us for a few instants. In each one, I look for images, images that never become deceased, for they always behold an enormous will to live in the core of each of my pores. I meditate within a premature silence of words that fled from me in nights of fervor. Asceticism came to me on a day of empty promises.
Admire the crazy and the devils. I scribble myself swiftly. Throw me bunches of chrysanthemums. It's simpler. E o próximo poema, portanto, é um poema extra, um poema pequeno, e por curiosidade, este foi o último poema que o Alan incluiu no seu livro, que é a coletânea Versos de Todas as Ilhas. Versos de Todas as Luas, desculpem. Versos de Todas as Luas. Portanto, eu andei durante 4 anos atrás do Alan para fazer uma coleção de toda a sua poesia. Ele achava que era uma perca de tempo total, mas não era, e era necessário. Muitas vezes ele estava a produzir muito, como disse a Gabriela muito bem, ele produzia sempre, 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 mas finalmente eu convenci e ele fez essa que se chama Versos de Todas as Luas, e este foi, aliás, lendo os últimos 6 poemas desta coletânea, nota-se uma coisa que eu só me apercebi depois de ler. O Alam sabia que estava a chegar ao fim da vida e escreveu estes 6 poemas, este sendo o último. Em português, Rose. Extra. Receio a falha do fusível cardíaco, o stop, imposto pela luz vermelha. A relação aurícula-ventrículo é a do casal em vias de divórcio. Porém, nas artérias ainda circulam sentimentos. O meu médico, ao ler o eletrocardiograma dos afectos, afirma que tenho bom coração. Coração de pomba, ao pé da boca, que se diz cansado de bater a porta do amor. Mas o meu coração é assim. And in English, extra. I fear the failure and the cardiac fuse, the stop imposed by the red light, the article, ventricle relationship is that of a couple in the process of divorcing. However, the arteries, feelings are still circulating. My doctor, when reading the electrocardiogram of affections, says that I have a good heart, the heart of a dove at the edges of its mouth, who says it's tired of knocking at the door of love. Such is my heart. E agora sim, a Rose vai ler o seu poema nas 2 línguas dedicado ao Alan Oliveira para terminarmos, portanto, esta sessão e agradecer a vossa participação. Rose. Álamo vive na Flórida. Em palavras de levezas pomes, vazadas de lumes, desmaiadas de claras, sopradas do nume. Em imagens que nos jangam a lugares de auroras nômades, onde antes a escuridão nos manietava as mãos. Palavras que ficam clarinadas de alento, necessário para escutar um segredo puído ou verdoengo. Palavras que fazem o amargo virar manso, o ferido resinar doce, o exigente largar seu ranço. Palavras a cheirar flores de nardo num vaso malinado da infância. Palavras que purgam garças de pios rolfenhos aos solavancos, sacando-lhe os espinhos embrenhados entre os seios de suas gargantas. Álamo lives in Florida, in words like a pumice cast from flame dazed by clarity, exhaled from the numinous, in images that raft us toward nomadic dawns, where once the dark had bound our hands. Words that linger warm as trumpets, just enough to unearth a secret worn or newly whispered. Words that turn bitterness to calm, teach the wound to sweeten through pain, and pride to loosen its rust. Words scented of tuberose in a tippet vase from childhood. Words that draw from herons their broken cries, unlacing thorns long buried in the hollow of their throats.
Muito obrigado, Rose. Muito obrigado a todas, muito obrigado à Ação, muito obrigado à Rosa Silva, muito obrigado à Gabriela. Agradeço a vossa presença, agradeço os vossos testemunhos, agradeço a vossa poesia, agradeço os vossos textos. E queremos, obviamente, continuar a contar com a vossa colaboração em futuros projetos. É uma forma de nós estarmos juntos através destas novas tecnologias, e também de chegarmos, portanto, a outras audiências, não só na língua portuguesa, mas também em inglês, às novas gerações, que, infelizmente, mas é a realidade, já não falam português, mas sentem, de facto, ainda o batimento do coração muito português. E, aliás, o Álamo Oliveira, poeta que homenageamos, que sabia essa realidade muito bem, até porque ele tem toda a sua família aqui. Ele era o único a viver na Terceira nos Açores, toda a sua família a viver nos Estados Unidos, na Califórnia e no Canadá. E, portanto, e depois Posso, vai com a posso sobrinha. só um segundo? Sim, 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 faz favor, Só, claro. só um convite. Eu aproveito para fazer um convite a todos os poetas que escrevam em língua portuguesa e que estão espalhados pelo mundo. Está a decorrer um prémio organizado pela editora Oxalá, um prémio de poesia. Portanto, quem quiser ainda participar, pode ver o regulamento na página da editora e, se quiser, teremos todo o gosto em receber os seus poemas para este prémio. Muito obrigada. Não, com muito gosto, isso é importante. Aliás, precisamos cada vez mais de acontecimentos que enalteçam, portanto, e deem oportunidade às pessoas, portanto, a escreverem e a publicarem e a participarem. Muito obrigado mais uma vez a todas, muito obrigado, um abraço, até breve, até sempre. Muito obrigada. Ou como dizia o Álamo, num livro que foi dedicado ao António da Costa, portem-se como flores, não é? Portanto, portem-se como flores, que já são, já agora. Um abraço E para viva todos. o coração da Beijinho. poesia. Tchau, tchau.